Olá, boa tarde pessoal do KF Hotel Victor. Meu nome é Fagner, sou cirurgião dentista e também sou professor da área da saúde. E um amigo meu pediu para me dar um recadinho para vocês sobre a importância da saúde bucal e, consequentemente, também as consequências da falta dela. Inclusive, uma delas é o que? O câncer bucal. Então vamos entender um pouquinho da higienização bucal. Primeira coisa que a gente pensa é o que? Na escovação, né? E é sempre a gente pensa numa quantidade, 3 vezes por dia, 2 vezes ao dia, escovar de manhã e de noite. Mas às vezes, em vez de pensar na quantidade, a gente tem que pensar o porquê. Por que escovar quando acordar e quando dormir? Porque quando a gente dorme, a nossa imunidade fica um pouco desprotegida. A gente não vai se alimentar, a nossa saliva vai produzir menos, então fica muito mais oportuno para aparecer bactéria. Então sempre a gente vai escovar antes de dormir, para não ter nenhuma presença de bactéria. E quando acordar, se tiver a presença de bactéria, a gente consegue evitar, né? A gente consegue diminuir. E por isso a escovação. E essa escovação, ela sempre tem que ser com pouca pasta. O que faz o segredo não é o conteúdo da pasta em si, e sim a parte mecânica, que é o que? O movimento, a escovação. Então fazer movimentos circulares, geralmente para as crianças a gente fala o movimento de trenzinho, que é ir e volta, principalmente na parte de oclusão, a parte que a gente morde, tanto embaixo como em cima, tá? Massagear bem as gengivas, não podemos esquecer da língua, por mais ruim que seja. Também outra coisa, a gente pensa muito no enxaguante bucal. O enxaguante, ele geralmente ajuda muito no mau hálito, mas não na parte de escovação, não na parte de higienizar, né? Quem faz isso é a escovação, sempre associada com o fio dental. Quando a gente usa o fio dental, a gente pensa o seguinte: usou corretamente, começou a sangrar, fiz alguma coisa errada e a gente para. Não, às vezes esse sangramento é porque a gente não tem o costume. Então, a gengiva vai reagir. Então, no momento que você faz, sangra, você para. Não, faz um dia, faz o outro, você vai ver que vai diminuindo o sangue, até chegar um momento que ela deixa de ficar avermelhada e ela fica mais rosada e também vai parar de sangrar, tá bom? Outras coisas que a gente tem que levar em consideração: o tipo de dieta que a gente tem. Obviamente eu não tô aqui para falar ou controlar o que vocês vão comer. Sempre quando comer alguma coisa que exige muita farinha, muito doce, escovar. Mas também a gente tem que pensar que o excesso faz mal. Então, em vez de às vezes comer doce o tempo todo, faz uma vez por dia, depois de uma escovação, né? E depois faz uma escovação. Assim vai diminuir o risco de cárie dentária, tá? Só que aí tem outros fatores que podem causar alguns problemas na nossa boca. Por exemplo, o que é o câncer? Né? A gente pensa no câncer bucal, mas como funciona o câncer? O câncer geralmente é o que? Uma célula neoplásica. O nosso corpo sempre vai ter células morrendo, né? E vai ter outras células se multiplicando, né? Vão se renovando. As velhas morrem e nascem novas. Quando você tem um estímulo nocivo, um estímulo agressivo em qualquer parte do nosso corpo, ele pode estimular que nasça uma célula diferente. Por exemplo, o câncer mais comum é um câncer de pele. Imagine que eu vou pegar sol, eu não tenho costume de pegar sol, e aí, pensa, tá me agredindo e eu não tomo nenhuma precaução. Vai ser possível, pode não acontecer, mas é possível que em algum momento a célula nasça diferente. Então, isso pode acontecer também na cavidade oral. Então, imagine, quebrei meu dente e não fui no dentista. E esse dente sempre vai machucando a língua, a ponto de criar um machucado. É um fator nocivo. Aí imagine que além disso, eu não escovo corretamente os meus dentes, tá? Não passo fio dental, não escovo a língua, não escovo os dentes. Vamos pensar também que eu tenho outros hábitos: bebida e cigarro. Independente de gostar ou não gostar, a gente tem que entender que tem substâncias que fazem mal para o nosso corpo. E o excesso podem prejudicar. Então imagine que além de tudo eu tenho esses hábitos nocivos. O que vai acontecer? Eu vou aumentar a probabilidade de nascer uma célula diferente. Então, nesses casos, sempre a gente tem que pensar na higienização, na dieta, nos hábitos. Aconteceu algum problema, a gente tem que ir no dentista resolver esse problema. Às vezes, sai muito mais barato a gente resolver o problema